Meus pensamentos sobre o reboot. O vício em pornografia está sendo severamente subestimado. Como posso saber disso? Porque a maioria das pessoas na comunidade acredita que, para se livrarem deste vício, tudo o que tem de fazer é continuar a tentar uma e outra vez, até que eventualmente as coisas façam um clique e os seus cérebros finalmente sejam reiniciados. Muito poucos estão tratando isso como um verdadeiro vício. Eles apenas veem isso como um hábito que desejam abandonar. Isto é evidenciado pela teimosia de muitos, confiando puramente na força de vontade durante meses, apenas para reiniciar constantemente os seus contadores e culpar-se por não fazerem qualquer progresso. A maioria das pessoas não percebe como é incrivelmente difícil remover completamente a estimulação artificial, de qualquer tipo, pelo resto da vida. Estamos falando de anos e anos de condicionamento cerebral. Muitos de nós aqui estamos nesta comunidade desde 2010 e ainda estamos lutando de uma forma ou de outra. São quase 4 anos tentando parar de vez. 4 anos tentando chegar a 100 dias ou algo assim. 4 anos querendo ser o próximo Gabi. Estamos lidando com uma substância poderosa aqui, mas que não é tratada com seriedade suficiente, provavelmente porque é amplamente aceita pela sociedade e não é uma substância como a heroína ou a cocaína. Eu sinto desgosto quando as pessoas recaem, zeram seus contadores e proclamam: é isso, já chega, vou fazer isso desta vez. Pare de se enganar. Este é um vício que deve ser atacado de muitos ângulos diferentes. Você precisa de um arsenal completo de ferramentas e estratégias, bem como de uma mentalidade adequada. A força de vontade por si só não fará merda nenhuma. A abstinência não é recuperação. O que as pessoas geralmente tentam fazer é passar o máximo de dias limpos possível. Isso é tudo o que eles fazem. Esse é todo o objetivo deles. Eles atingem uma certa quantidade de dias, por qualquer motivo, recaem, então recomeçam e repetem. Isso é abster-se. Isso não é estar se recuperando. É extremamente comum que as pessoas atinjam um determinado marco, como 30, 90 ou 100 dias, tenham uma recaída alguns dias depois e não consigam recuperar o impulso. Eles voltam ao início e sentem que perderam todo o progresso da corrida. Há uma frustração constante pela falta de progresso. As pessoas estão se sentindo sobrecarregadas e desanimadas, tentando a mesma coisa repetidas vezes, sem sucesso. Isto ocorre porque muito poucos estão abordando as verdadeiras raízes dos seus problemas. Muito poucos. Todos estão focados em quantos dias conseguiram e se os sintomas estão presentes ou desapareceram. Eles julgam seu progresso medindo a dureza do pau, ereções espontâneas e ereções matinais. Eles estão tentando abandonar a pornografia para que possam se livrar de sua de. Portanto, eles se abstêm o máximo que podem, na esperança de que isso possa curar seus sintomas. Abordagem completamente errada. Se não observarem melhorias na de, ficam desanimados. Se eles notarem melhorias na de, talvez uma ou duas sessões de pornografia não façam mal, certo? Se não houver nenhuma mulher por perto, eles justificam assistir algumas vezes. Afinal, eles não farão sexo tão cedo, então qual é o sentido? Eles atrasam os encontros até que sua de esteja curada ou até que consigam sobreviver 100 dias. Mas eles nunca conseguem isso, em primeiro lugar, precisamente por causa desta mentalidade incorreta. O mesmo se aplica a outros sintomas, como ansiedade social, níveis de energia, motivação, etc. Eles tentam abandonar a pornografia, para que os sintomas desapareçam e possam finalmente viver a vida. As pessoas estão se concentrando nas coisas erradas. Eles não estão mudando a maneira como pensam. Eles não estão mudando a maneira como vivem. Eles não estão mudando a maneira como veem o sexo e as mulheres. Eles estão apenas tentando não se masturbar, enquanto todo o resto permanece igual. Isso, meus amigos, é abstinência, não recuperação. A base de uma reinicialização adequada. O vício em pornografia não é a causa da sua vida de merda. Leia isso novamente. Claro,
É difícil melhorar sua vida quando você tem sessões intensas de pornografia todos os dias que drenam sua energia e fazem de você um zumbi. Mas a pornografia não é a razão pela qual sua vida é uma merda. Por favor, é muito importante entender isso. Você precisa parar de culpar a pornografia pelos seus problemas. Esta mentalidade de "a vida me espera depois da recuperação" é destrutiva. A pornografia não é a razão pela qual você é um procrastinador. A pornografia não é a razão pela qual você está deprimido. A pornografia não é a razão pela qual você está sozinho. A pornografia não é a razão pela qual você não conseguiu perder peso ou ganhar músculos. A pornografia é o sintoma. Você assiste pornografia para escapar da realidade. Você assiste pornografia para controlar suas emoções. Você assiste pornografia porque está entediado, solitário, estressado, deprimido, irritado, isolado. Você assiste pornografia para se sentir bem por um momento, para substituir emoções e situações desconfortáveis em sua vida. Veja como você se livra desse vício. Você não se concentra em abandonar a pornografia para finalmente poder viver a vida depois de se recuperar. Você se concentra em aprender como viver, como administrar suas emoções, como mudar a maneira como você pensa e vê o mundo. Você coloca toda a sua energia na construção da vida que deseja. Isso naturalmente afastará sua mente da pornografia. O sucesso não é medido por quantos dias limpos você conseguiu. É medido pelo quanto sua vida melhorou desde que você começou o reboot. Isto é o que você precisa fazer. Passo 1. Escreva uma visão de vida para você. Como você imagina sua vida daqui a algumas semanas, meses ou anos? Passe um dia inteiro, ou semanas, pensando nisso. Não digas "não sei o que fazer da minha vida". Você está me dizendo que não tem ideia do que deseja em nenhuma das seguintes áreas: estudo, trabalho, família, amigos, hobbies, saúde, etc. Mesmo que não tenha certeza, você precisa dar um rumo à sua vida. Esta é de longe a parte mais importante da recuperação do vício em pornografia. Escreva como um louco. Escreva muitas páginas se quiser. Faça a maior postagem que você já fez em seu diário, falando sobre como você imagina sua vida futura. Esta visão de vida será a base do seu reboot. É nisso que você vai focar 100% a partir de agora. Feche seus olhos. Visualize. Anote. Se você não sabe o que quer da vida, então esse é um problema mais sério do que o próprio vício em pornografia. Como eu disse, passe uma semana inteira se precisar. Brainstorming. Peça conselhos. Pegue um caderno e vá a um parque. Inspire-se. Este é o início da sua recuperação. Leve isso a sério. Passo 2. Dê urgência à sua visão de vida. Ok, agora você sabe o que quer da vida. Mesmo que você ainda tenha dúvidas em algumas áreas, como não saber o que estudar, tudo bem. Pelo menos você pode dar alguma direção à sua vida no momento. Isto é muito importante. Você precisa dar uma direção à sua vida. Você precisa avançar em direção a algo. Aqui está o problema. Muitos de nós sabemos o que queremos, mas continuamos atrasando. Somos especialistas em atrasar metas. Esperamos até o ano novo, ou o início de um mês, ou até que as circunstâncias melhorem. Então é isso que você vai fazer agora. Você vai dar urgência à sua visão de vida. Escreva porque você absolutamente deve começar a trabalhar nisso agora. Faça outra grande postagem ou entrada no diário sobre isso. Suponhamos que você tem 27 anos e não tem emprego, nem carro, ainda mora com seus pais e passa a maior parte do dia jogando videogame. Por que diabos você esperaria mais tempo antes de começar a fazer algo a respeito? Isso é urgente, irmão. Você tem 27 anos. Ou talvez você nunca tenha tido uma namorada na vida antes. Bem, o que você está esperando? Vá comprar roupas bonitas, comece a sair com mais frequência,
cometa erros, seja rejeitado, convide mulheres para sair. Comece a obter alguma experiência agora. Você tem dor nas costas? Comece a trabalhar nisso. Não espere. Quanto mais você espera, pior fica. Comece a fazer yoga ou natação. Mova os quadris e as costas constantemente todos os dias. Anote os motivos pelos quais você deve começar a perseguir sua visão de vida agora mesmo. Você tem que parar de viver assim. Isto é urgente. Isto é de alta prioridade. Devemos nos convencer de que a mudança é iminente. Isso é muito importante. Uma visão de vida não é boa se você não tiver urgência. Você simplesmente continuará atrasando, esperando que as circunstâncias melhorem, esperando a motivação chegar, esperando o início do ano novo. Crie urgência. Passo 3. Desenvolva uma crença indestrutível em si mesmo. Uma das principais razões pelas quais abandonamos as metas é porque, no fundo, não acreditamos que somos realmente capazes de realizá-las. Quando pessoas de sucesso como Arnold Schwarzenegger decidem que querem alcançar algo, ficam completamente obcecadas por isso. Eles têm uma crença indestrutível de que conseguirão isso. Eles não são afetados pelas circunstâncias. Eles criam resultados em suas cabeças antes mesmo de obtê-los. Isso é o que você deve fazer se quiser realizar alguma coisa. Por exemplo, digamos que você queira aprender a tocar guitarra. E você tem urgência em fazer isso, porque sabe que leva tempo, então quanto antes começar melhor. Você tem que começar agora. No entanto, depois de alguns dias aprendendo o básico, você começa a perder a motivação e a ficar desanimado. Você percebe que tocar guitarra não é nada fácil. Você se sente sobrecarregado com a quantidade de prática que precisa colocar nisso. Você começa a duvidar de si mesmo e a pensar: nunca vou me tornar um grande guitarrista e formar minha própria banda. Amigos dizem coisas como: cara, você deveria ter começado há anos. Todos os grandes guitarristas começaram quando eram jovens. Então você desiste. Isso é resultado de uma fraca crença em si mesmo. Você não acredita que tem potencial para se tornar um bom guitarrista. O que é obviamente completamente falso. Nós, como humanos, temos um potencial ilimitado. Arnold Schwarzenegger não pensa assim. Veja o que ele disse. Quantas vezes você já ouviu um "você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso nunca foi feito antes"? Adoro quando alguém diz "ninguém nunca fez isso antes", porque quando eu faço isso, significa que sou a primeira pessoa que já fez isso. É assim que devemos pensar quando nos preparamos para fazer qualquer coisa na vida. A incerteza é o que mata as pessoas. Não sabendo se eles são capazes de alcançá-lo. Precisamos fazer uma lavagem cerebral todos os dias para acreditar que faremos isso, não importa o que. Todas essas etapas são igualmente importantes. Não os ignore. Eles são a base do seu reboot. Eles tornam a reinicialização muito mais fácil. Sua mente estará completamente focada no que você deseja da vida. Você estará consertando a raiz de todos os seus problemas. O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não na luta contra o velho, mas na construção do novo. Pare de fazer posts reclamando da sua vida de merda. Pare de fazer postagens dizendo que você está cansado de ser viciado em pornografia. Pare de falar sobre pornografia completamente. Em vez disso, transforme seu diário em um diário de autoaperfeiçoamento, focado 100% em avançar em direção à vida que você deseja. Esqueça da pornografia. Isso é algo básico do reboot, mas muitas pessoas estão constantemente quebrando essa regra. Eles escrevem sobre desejos de pornografia, ereções matinais, ereções espontâneas, em que dia estão, o quanto lutaram para se abster, como mal podem esperar para chegar aos 90 dias, etc. Quando você se concentra 100% de forma consistente em construir a vida que deseja, sua mente naturalmente se afasta da pornografia.
Você também diminuirá o vazio deixado ao abandonar a pornografia, o que é muito real. Muitas pessoas abandonam a pornografia apenas para se encontrarem neste vazio de vida que é muito difícil de lidar. Aí eles voltam ao pornô justamente porque esse vazio é demais para eles. Concentrar-se na visão de sua vida é uma abordagem de reboot superior. As recaídas não são tão desanimadoras se você estiver realmente melhorando sua vida. Ironicamente, você notará que quanto mais se concentra no que deseja, menos frequentemente terá recaídas. É importante que você pense em termos de visão de vida e de perseguir seus sonhos, não em termos de tenho que me ocupar e preencher minha vida com atividades para não assistir pornografia. Isso é algo que você está fazendo por si mesmo. Pare de reclamar sobre pornografia. Esta jornada é sobre sua vida. Concentre-se nisso e a pornografia irá embora. Gerenciando sua vida emocional. Ok, vamos continuar. O vício em pornografia é muito mais do que apenas ter desejos e recaídas. Uma das razões pelas quais nos tornamos viciados é a nossa incapacidade de administrar nossa vida emocional. Você deve se lembrar que abandonar a pornografia significa crescer e se tornar uma pessoa muito mais madura. É muito mais do que quero parar de pornografia para poder curar a de fazer muito sexo com mulheres. É muito mais do que isso. Há anos que usamos pornografia como método de lidar com nossas emoções. Precisamos parar de nos esconder de situações desconfortáveis da vida. Precisamos parar de usar pornografia para fugir da realidade. Devemos aprender como lidar com a vida e as emoções sem a necessidade da pornografia. Vou citar Recovery Nation aqui. A segunda armadilha comum em que as pessoas caem quando fazem a transição das compulsões para a recuperação, ou de qualquer comportamento emocionalmente intenso para outro, é a sua percepção envolvendo a fase de vazio de uma transição saudável. Para entender isso, vamos dar uma breve olhada no processo de dependência mais amplo na vida de uma pessoa. Na maioria dos vícios, a pessoa passou a depender de seu comportamento viciante para gerenciar seu estado emocional. Quanto mais tempo essa pessoa depende de tais padrões, mais intenso e arraigado esse padrão se torna. Mas a questão é, sem o vício arraigado, eles ficam com um vazio emocional que é muito real. É muito desconfortável. A armadilha está em ver esse vazio como prova que seu vício era uma entidade natural e necessária em suas vidas. Eles começam a sentir um vazio emocional, sem impulsos, sem prazer, sem nada. E eles assumem que algo está errado. Que eles precisam do vício para se sentirem normais. E aí vem a pornografia, ou a masturbação, ou as traições. E então, na hora certa, aí vem a excitação, o prazer e a paixão. Junto com a culpa, a vergonha e a depressão. Mas isso não importa. Eles preferem sentir todas as emoções do que não sentir absolutamente nada. E assim ocorre a recaída. Lembro-me de ter pensado muitas vezes durante minhas próprias lutas que preferiria experimentar os altos e baixos dos mais altos do que tomar um medicamento que diminuísse minhas emoções. Nunca tive medo de me sentir mal. Nunca temi o caos que era a minha vida. Nem a miséria, nem a dor. Eu valorizava meus extremos emocionais, pois acreditava que foi minha capacidade de vivenciar tais extremos que me tornou quem eu era. Meu único medo era não sentir absolutamente nada. Isso é comum com muitas pessoas que lutam contra o comportamento viciante. Mesmo aqueles que afirmam que bebem ou usam drogas ou agem de outra forma em um esforço para entorpecer a dor de abusos passados, estresse avassalador, etc., não são completamente precisos. Eles bebem, usam ou agem de outra forma para mudar as emoções que estão experimentando, não para entorpecê-las. A questão é simples. Para alguém acostumado a vivenciar os extremos da experiência emocional, e sofrer de verdadeiro comportamento compulsivo é experimentar emoções ao extremo, o vazio que vem com um final de transição pode ser avassalador. A suavidade, o vazio que se cria ao eliminar os padrões de comportamento que controlavam a maioria das suas emoções é como remover a sua alma. Você não se sente mais normal.
Você sente como se houvesse algo errado dentro de você, como se você estivesse quebrado de alguma forma. Você pode até sentir que, sem esses comportamentos compulsivos, a vida nem vale a pena ser vivida. Que foram esses comportamentos que o tornaram especial? Então, inevitavelmente, você volta a agir porque mesmo as potenciais consequências emocionais negativas do seu comportamento, culpa, vergonha, fracasso, solidão, etc., são melhores do que não ter nenhuma emoção. E um segundo motivador comum na recuperação é chegar ao fundo do poço ou, em termos realistas, atingir o ponto onde a dor do vício não pode mais ser entorpecida pelo próprio vício. Quando a dor emocional das consequências do vício se torna demasiado grande, a motivação para acabar com o vício surge, pois o vício já não é capaz de servir o seu propósito. Embora este seja um motivador significativamente mais poderoso do que o primeiro, também ele está, em última análise, condenado ao fracasso na recuperação a longo prazo. Ou, mais precisamente, está condenado a um ciclo de recuperação recaída de longo prazo. O que acontece é o seguinte: quando a dor emocional se torna grande demais para ser controlada temporariamente com comportamentos compulsivos, a decisão de se recuperar proporciona um impulso emocional intenso que ajuda a controlar essa dor. A pessoa se sente bem. Esse sentimento pode durar semanas, pode durar meses. Mas eventualmente, inevitavelmente, a intensidade emocional que veio com o compromisso de recuperação diminui, e a pessoa se vê, mais uma vez, sem capacidade de gerir a sua vida emocional. O retorno ao vício, ou outro vício, é a única estratégia de gerenciamento emocional que eles possuem. Isso, seguido por um novo compromisso com a recuperação, seguido por outra recaída, seguido por, bem, você entendeu. O ciclo não terminará até que a motivação para encerrá-lo mude. Aqueles que são motivados pelo desejo de acabar com a dor do vício se saem muito melhor do que aqueles que estão se recuperando para o bem dos outros. Esses indivíduos podem gerar esforços de recuperação sustentáveis e de longo prazo. No entanto, para fazer uma verdadeira transição para a saúde, a chave estará na sua capacidade de ultrapassar as fases iniciais de recuperação e começar a adoptar competências de gestão de vida saudável que lhes permitirão alcançar a maturidade emocional. Portanto, ao preparar seu caminho para a recuperação, você precisará se preparar para um momento em que poderá se sentir vazio por dentro. Isso virá depois da euforia de iniciar sua recuperação e depois de você ter posto fim ao desejo de continuar sua vida do jeito que está. Este período pode durar alguns dias, pode durar algumas semanas. Raramente durará mais do que isso. E nessas poucas semanas, seu objetivo será reconhecer esse vazio e começar a preenchê-lo com os valores e os sonhos em que você acredita. Precisamos entender que uma das razões pelas quais recaímos é porque somos maricas que não conseguem lidar com emoções negativas. Usamos pornografia como medicamento. Usamos pornografia para nos esconder da vida. Usamos pornografia para aliviar temporariamente a ansiedade, o estresse, a solidão, o tédio, a raiva, etc. Aprenda como gerenciar suas emoções sem usar pornografia e você alcançará sucesso a longo prazo. Abrace todas as suas emoções, negativas ou positivas. Reajustando suas expectativas sexuais. Esta é de longe uma das coisas mais difíceis de fazer. Quando você abandona a pornografia, não está apenas dizendo adeus à estimulação artificial. Você está deixando para trás o mundo do fluxo interminável de gostosas com peitos grandes e bundas redondas. A vida real não é nada disso. Fomos mimados pela pornografia. Acreditamos que deveríamos estar por aí fazendo muito sexo com mulheres diferentes. Acreditamos que esta é a chave para a felicidade e a realização. O problema é que é incrivelmente difícil e irreal foder gostosas regularmente. Não há nada de particularmente errado em ter esse objetivo, mas você precisa estar disposto a realizar algumas ações massivas. Você tem que passar por centenas de rejeições. Você precisa ter muita coragem. Você deve fazer o que 99,9% dos homens têm muito medo de fazer. Quantas pessoas aqui estão fazendo o que é preciso para ter o tipo de vida sexual com que todos sonhamos?
Muito poucos, se houver algum. O resto de nós está vivendo em um mundo dos sonhos. Vemos essas garotas super gostosas em vestidos justos e esperamos que algum dia possamos fazer sexo com elas. Lemos livros sobre sedução. Visitamos fóruns PUA. Assistimos vídeos no YouTube de caras abordando garotas. Criamos teorias e as discutimos online. Mas não estamos fazendo nada sobre isso. É tudo apenas um sonho. Uma ideia que temos em mente. Algo que esperamos um dia fazer. Veja como a maioria das pessoas transa na vida real. Um cara conhece uma garota que ele acha atraente, então ele a convida para sair. Eles se conhecem. Então eles continuam a sair e formar algum tipo de relacionamento. Depois de alguns meses, o relacionamento se torna sério ou desmorona. Esse é o mundo real. Você tem que aceitar que, a menos que esteja disposto a tomar medidas massivas, você não transará com tantas mulheres quanto espera. Aceitar isso é muito difícil, mas é necessário. Precisamos aprender a viver sem esse mundo de gostosas sem fim, caso contrário ficaremos extremamente decepcionados e insatisfeitos com a vida real, que não tem nada a ver com pornografia. Qualquer um aqui é mais do que capaz de conseguir uma namorada. Mas nossas namoradas provavelmente não se parecerão com estrelas pornôs, nem agirão como elas. Há uma probabilidade muito alta de que o sexo não seja de natureza pornográfica. Vai ter muita sensualidade, carinho e também falta de jeito. Alguns dias sua garota ficará sexy, outros dias nem tanto. Alguns dias ela estará de bom humor, outros dias não. Alguns dias você terá dificuldade para mantê-lo duro, outros dias você gozará muito rápido. Ela pode ser capaz de atingir orgasmos ou não. Você pode fazer isso em dias alternados ou não. Lembre-se de que as estrelas pornôs recebem milhares de dólares para fazer o que lhes mandam e realizar todas as suas fantasias. Você deve parar de viver na terra dos sonhos. Eu sei que isso é muito difícil de aceitar, mas temos que dar sentido às nossas vidas fora da porra das gostosas. Nossa felicidade não pode depender disso. Caso contrário, você continuará voltando ao pornô toda vez que não conseguir transar na vida real. Você permanecerá apegado ao sexo com gostosas pelo resto da vida. Uma das razões pelas quais Gabi é um reboter de sucesso incrível é porque ele teve uma profunda mudança em seu coração. Com isto quero dizer que sua abordagem é completamente baseada no amor e não na luxúria. Ele vê o sexo em termos de intimidade e conexão com outra pessoa. Assistir pornografia nem passa mais pela sua cabeça. Agora, não estou dizendo que você precisa pensar exatamente como ele. Mas você definitivamente deveria mudar a maneira como vê o sexo e as mulheres, porque posso garantir que isso foi completamente distorcido pela pornografia. A propósito, não acredito que haja algo de errado em buscar sexo casual em vez de um relacionamento, apenas mantenha os dois pés no chão. Gostaria também de acrescentar que os relacionamentos consistem em compartilhar sua vida com outra pessoa. Eu sei que muitas pessoas aqui querem uma namorada para finalmente começarem a transar, mas os relacionamentos são muito mais profundos do que isso. Se você nunca teve uma namorada antes, saberá quando conseguir uma. Pensar em sexo é inútil. Qual é o sentido de fantasiar? Não adianta nada. Isso retarda a reinicialização, aumenta a vontade de se masturbar e reforça as vias neurológicas relacionadas à pornografia. É uma atividade sem sentido que deve ser eliminada. Mantém sua mente focada em sexo, peitos, bundas, putaria, quando deveria ser deslocada para outras atividades da vida. Se você estiver pensando em sexo, deve redirecionar sua atenção com atenção e calma para outra coisa. Você quer sexo? Ótimo! Então faça algo para realmente fazer isso acontecer. Fantasiar por si só não serve para nada. Você precisa entender que se quiser se abster do orgasmo e da masturbação, não pode ficar pensando em sexo e em mulheres, porque isso inevitavelmente causará uma recaída. Tentar se abster e ao mesmo tempo fantasiar ou espiar fotos de garotas só levará à frustração.
Fique longe de qualquer tipo de estimulação artificial. Não dê espreitadelas. Não procure fotos de garotas online. Não digite nomes de estrelas pornográficas na pesquisa de imagens do Google. Não leia fóruns de acompanhantes. Não se excite. Basicamente, você tem que adotar uma filosofia de vou estou tentando transar, me aproximando, mandando mensagens para garotas, saindo em encontros, flertando com mulheres, saindo com amigos, sendo rejeitado, sou fazendo algo completamente não relacionado a sexo, trabalho, estudar, fazer exercícios, se divertir, ler, tocar um instrumento, tarefas domésticas, assistir filmes. Não existe uma área cinzenta onde você esteja sozinho pensando em sexo ou conferindo garotas online. Isso não leva a nada. Não serve a nenhum propósito real. Isso só aumentará os impulsos, levará à recaída e deixará você frustrado. Assim que pensamentos eróticos surgirem em sua mente, você deve ignorá-los com calma e concentrar sua atenção em outra coisa. Você continua praticando isso para sempre até dominá-lo. Você tem que atacar esse vício desde a raiz. Tentar se abster de pornografia hardcore não adianta nada se você ainda estiver constantemente fantasiando e espiando. Se você continuar fortalecendo a mentalidade de que falei acima, estará fazendo um progresso significativo. Isso costumava ser chamado de modo monge, mas não gosto desse nome porque implica que você se tornará celibatário. Não se trata de se tornar celibatário. Trata-se de fazer o que for preciso se quiser transar, em vez de desperdiçar energia mental em pensamentos sexuais que só aumentarão as chances de recaída. Se você quiser alcançar uma sequência longa, não pode ficar olhando garotas online, mesmo que sejam apenas algumas fotos de biquínis. Você não pode estar fantasiando quando acorda de manhã. Você não pode dar uma olhada em pornografia por 5 segundos. Assim que você fizer qualquer uma dessas coisas, essa enorme fera chamada vício em pornografia assumirá o controle do seu córtex pré-frontal e é apenas uma questão de tempo até você ter uma recaída. Você tem que ser extremo. Mas não se preocupe, é muito mais fácil do que parece. Na verdade, é mais difícil evitar uma recaída quando você já está pensando em sexo do que não pensar em sexo. Como você não pensa em sexo? Simples. Concentre sua mente 100% na visão de sua vida. Todo dia. Há um tópico interessante relacionado a isso. Eu apoio totalmente o seu método sem excitação. Descartar pensamentos eróticos assim que eles chegam à sua mente é a base para prevenir recaídas. Isso é coisa básica, pessoal. Não é orgasmo que você deseja. Muitas pessoas aqui acreditam que abster-se do orgasmo é a parte mais difícil da reinicialização. Errado. Quando você sente desejo por pornografia, seu cérebro não está pedindo orgasmo. Como um viciado, ele está implorando por sua dose. Senti falta do barato, dos peitos, das bundas, da novidade, da correria, dos cenários sexuais irreais, das fantasias, das garotas super gostosas, das fotos perfeitas da câmera, da sensação de deixar ir e se entregar ao prazer, da foda, das gozadas, as posições de quatro, os peitos saltando, etc. Se a falta de orgasmo fosse o problema, então todos iriam simplesmente bater punheta sem pornografia ou qualquer outro estímulo artificial. Não haveria recaídas e todos teriam contadores de mais de 500 dias. A vontade de ejacular só se torna um problema real quando você começa a espiar, afiar ou fantasiar constantemente. Quando você estiver em estado de excitação, obviamente você vai querer gozar. Mas os impulsos iniciais são impulsos de dependência. Eles são mentais. Eles não são uma necessidade física de ejaculação. Se você alimentar esses desejos espiando, mesmo que sejam apenas fotos de gostosas de biquíni, elas invadirão sua mente e roubarão sua capacidade de concentração ou de manter a calma. Eventualmente o modo piloto automático será ativado e todos nós sabemos o que acontece a seguir. Você não está tendo vontade de gozar. Você está tendo desejos de euforia e pressa. Lembre-se disso. É por isso que o desejo por pornografia não desaparece quando você arruma uma namorada.
É uma droga e você precisa aprender a viver sem ela, independentemente de ter namorada ou não. Quando você se abstém por vários dias ou semanas, seus caminhos sensibilizados aguardam ansiosamente por qualquer sinal sexual, não importa quão curto ou breve. É por isso que as pessoas confundem erroneamente a libido real com desejos pornográficos. Eles dão uma espiada na pornografia depois de 15 dias e sentem essa intensa pressa e vontade de gozar, então concluem que é libido e que devem aliviar a pressão. O problema foi dar uma olhada em primeiro lugar. Se eles tivessem se concentrado apenas em coisas mais importantes, teriam conseguido terminar o dia sem problemas. Se você conseguir se abster completamente de fantasiar e de conferir garotas online, de qualquer forma, então passar muito tempo sem orgasmo não será um problema. E nem pense em testar ou acariciar seu pau. Concentre-se 100% na sua visão de vida. Contadores vs planilhas. O conselho a seguir destina-se especialmente aos membros que estão tendo problemas para conseguir um bom desempenho. Se você já está indo bem, pode pular esta sessão. Ok, o problema é o seguinte. Há uma obsessão doentia por longas sequências neste fórum. As pessoas gostam de contadores porque supostamente são úteis para monitorar o progresso. Bem, adivinhem? As planilhas fazem um trabalho muito melhor nisso. Há uma razão pela qual sou tão teimoso com essa coisa de anticontador. São perigosos, destrutivos e contraproducentes. Os contadores reforçam a ideia de estar de volta ao zero toda vez que você tem uma recaída, tornando muito mais justificável a compulsão antes de começar de novo. Não só isso, mas você perde completamente a noção de quantas vezes está realmente se masturbando. Eles não mostram a imagem completa. Não há absolutamente nenhuma maneira de medir seu progresso. É um ciclo interminável de abstenção por alguns dias e depois voltar ao zero. Cada vez que você zera seu contador, você fica cada vez mais desanimado e desmotivado. Há muita ênfase no dia em que você está. Desafios no FAB. Atualmente há 7 desafios no FAB em execução. É ridículo. 90 dias, 100 dias, etc. Se você não consegue passar dos 20 dias de forma consistente e está sempre com números baixos, então seu contador perdeu seu propósito. Os contadores só são bons quando você consegue uma boa corrida, porque isso lhe dá uma sensação de realização e fornece responsabilidade suficiente para realmente evitar recaídas às vezes. Agora vamos falar sobre planilhas, principalmente o formato do Darkseidus, do qual sou um grande fã. É por isso que eles são tão incríveis. Eles mantêm seu vício sob controle. Ao acompanhar quantas vezes você está realmente se masturbando e tendo orgasmos, você será forçado a mantê-lo em números baixos. Se você tiver uma recaída, a planilha irá desencorajá-lo a fazer uma farra, especialmente quando você a compartilhar no fórum. Uma boa regra é tentar manter a contagem de orgasmos em menos de 5 por mês. Eles permitem que você veja a imagem completa. Nas palavras do meu ver, você não percebe como esquece durante um mês quantas vezes você realmente se masturba, espia, PMO ou orgasmo até ter isso na sua frente. Achei que tinha menos de 3 a 4 orgasmos por mês, mas tive por volta das 6, 7 e este mês não foi melhor. Você ficará surpreso com quantas vezes você está realmente batendo uma. Eliminam completamente o fator contagem. Tudo o que você precisa fazer é mantê-lo o mais limpo possível. Muito legal, né? Chega de contar, chega de metas de 90 dias, chega de desafios FAP. Afinal, estamos tentando abandonar a pornografia para o resto da vida, não apenas por 100 dias ou algo assim. Eles nunca irão desencorajá-lo. Se você tiver uma recaída, insira-o na planilha e siga em frente. Você não cria um novo tópico chamado recidiva novamente ou não está fazendo nenhum progresso. Acredite em mim, se você passou de 25 vezes por mês para 2 a 3 vezes por mês, você está fazendo um grande progresso, mesmo que seu contador diga apenas 6 dias. As planilhas não são uma abordagem gradual, é claro. O objetivo deve ser sempre nunca assistir pornografia, ser o mais limpo possível, viver um dia de cada vez. Diminuir gradualmente,
Como assisti pornografia 20 vezes no mês passado, então assistirei 15 vezes este mês, nunca funcionará. Você nunca deveria pensar assim. Você nunca deve dar luz verde ao PMO. O ideal é substituir seu contador por uma planilha e esquecer completamente em que dia você está. Então, se você conseguir ter uma boa corrida, poderá colocar seu contador de volta em funcionamento para fins de responsabilização e motivação. No entanto, entendo que muitas pessoas aqui estão apaixonadas por seus contadores. Eles parecem bonitos. Eles são chiques. Eu entendo, eu entendo. Então é isso que proponho. Mais uma vez, isso só se aplica a pessoas que estão passando por dificuldades. Se você já está no dia 70 ou algo assim, não mude nada, mas considere usar uma planilha se acabar tendo uma recaída. Configure sua assinatura para que ela possa mostrar ambos, tanto um contador quanto uma planilha. Dessa forma, você obteria o melhor dos dois mundos. Quão difícil isso pode ser? Veja como você pode incorporá-lo em sua assinatura imediatamente. Passo hashtag 1. Faça login em sua conta do Google. Passo hashtag 2. Abra a planilha do Darkseidills aqui. Passo hashtag 3. Vá para arquivo. Fazer uma cópia e dê um nome a ela. Passo hashtag 4. Vá para compartilhar no canto superior direito e mude de privado para qualquer pessoa com um link. Passo 5. Adicione o link da planilha à sua assinatura do fórum. É isso. Sempre que precisar atualizar sua planilha, basta fazer login no Google Docs e abri-lo. Simples assim. A propósito, tente seguir o formato do Darkseidills. Já vi muitas pessoas usarem suas próprias versões de planilhas, mas há uma enorme vantagem em ver a representação gráfica das células verdes. É muito motivador. Conclusão. Resumindo, o conselho típico de reinicialização de FEI, cara, basta fazer um reboot de 90 dias é basicamente inútil. Este é um vício muito sério e deve ser tratado como tal. A força de vontade por si só não resolverá isso. Mude a maneira como você vive. Mude a maneira como você pensa. E, por favor, pare de fazer tantas postagens sobre pornografia, desejos, impulsos, recaídas, ereções, 90 dias, etc. Em vez disso, concentre-se na coisa mais importante: sua vida. Sinceramente. Dê um dedo. Preciso esclarecer algumas coisas. Nunca disse que começamos a assistir pornografia por problemas de vida. Na verdade, eu diria que esse não é o caso da maioria de nós. Não tive problemas de infância ou problemas familiares quando era jovem. Acabei de descobrir o pornô sozinho e gostei porque era muito prazeroso. Quando crianças e adolescentes somos curiosos e com tesão. Porém, com o passar dos anos, tornamo-nos dependentes dele não só pela sua extrema dependência e acessibilidade, mas também porque passamos a utilizá-lo como forma de enfrentar a vida. A razão pela qual começamos a usar pornografia e a razão pela qual continuamos a usá-la quando nos tornamos viciados não são necessariamente as mesmas. Também não quis dizer que todos os viciados em pornografia têm vidas de merda. Na verdade, por merda, tudo o que quero dizer é estar insatisfeito de uma forma ou de outra. Talvez você esteja constantemente adiando seus objetivos. Ou talvez você perca muito tempo online e queira mudar isso. Isso não significa que sua vida seja uma merda. Significa apenas que poderia ser melhor. Estou plenamente consciente de que há exceções. Tem um cara que me disse que não teve problemas em conseguir beijos instantâneos e foder garotas no mesmo dia em que as conheceu. Há outros que têm vidas incrivelmente ocupadas e só assistem pornografia para ter prazer e relaxar. Seja qual for a sua situação, o ponto principal da minha postagem ainda permanece. Você deve se concentrar em avançar em direção ao que deseja, em vez de reclamar constantemente e desperdiçar muita energia ficando longe da pornografia. Concentre-se em construir a vida que você sonha e isso o ajudará tremendamente em sua busca para superar seu vício em pornografia. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui.
Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, pois assim alcançará mais pessoas e os conscientizará sobre como superar esse maldito vício. Deus os abençoe.